Eu tava falando sobre o cidadão que defende a fé terceirizar a fé e procrastinar aquilo que é responsabilidade dele. E aí, quando ele não... No conformismo ou numa ignorância? Aí que tá. Temos um público que é na ignorância, temos um público que é no na ignorância e outro que sabe, mas prefere procrastinar e terceirizar. Porque na ignorância não deixa de ter fé. Mesmo sendo ignorante. Talvez a fé é infundada, mas ela só está sendo ignorante. Eu tenho fé que se eu ficar aqui olhando para essas xícaras, ela vai ter filhinhos, vai ter 2 xícaras. Serão xícarazinhas. Sim. É uma fé ignorante. Veja bem, a fé é uma coisa bacana porque ela vai trabalhar sempre a linha do sobrenatural, né? Em Deus. Né? Em Deus. A fé em Deus, ela trabalha muito a linha do sobrenatural. Mas ela trabalha também muito a união entre você acreditar em Deus e por acreditar eu vou fazer. Mas essa parte do eu vou fazer, muitos dos que têm fé em Deus, dos que têm fé em Deus não faz. Por exemplo, procrastinação. A Bíblia relata, por exemplo, vamos falar de um personagem muito conhecido na Bíblia, de Davi, por exemplo. Chegou um momento que Davi viu uma situação onde ele teria, ele viu um cidadão afrontando Israel, afrontando um exército que era Golias, e ele vai até o rei e fala, olha, eu estou vendo que está todo mundo com medo, mas eu vou contra esse camarada aí em nome de Deus. Ele não falou que ia orar para que o gigante caísse, ele falou, eu vou, e eu acredito num Deus. Esse rei, na época, chegou nele e falou, mas pera um pouquinho, olha a sua estatura, olha quem você é. Como você vai diante desse Golias que tem 3 vezes a sua altura, enorme? Ele falou, cara, eu já matei urso, eu já matei leão. Porque enquanto eu não estava aqui na sua frente, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E eu nessa estatura matei urso e leão. Ele teve que legitimar. Você está entendendo? Ele legitimou, ele falou, pera um pouquinho. Legitimar é obra. É obra. Eu legitimo com as minhas ações. Mas aí o que acontece? Ele poderia só falar... Deu ruim de novo. Que escuridão. Mas que delícia. Vem aqui, Caleb, segura essa. Que loucura. Voltamos. 3, 2, 1. Então eu estava falando sobre essa questão. Você discorda, Pio? Porque como é uma versão aqui bate-papo, eu percebo que hoje eu estou um pouco mais animado. Sempre na fé, eu vou bem, é um assunto que eu gosto muito. Mas qual que é a sua percepção, Pio? Eu gostaria de ouvir você. Eu entendo sobre fé fé sobrenatural, também comungo da mesma espiritualidade, que é onde a gente comunga do amor em Cristo, né? De acreditar em princípios e valores de Cristo. Só que quando a gente fala de fé, eu percebo que tem uma onda também, e respeito essa onda, só não comungo dela, de pessoas acreditando em uma fé ignorante, né? O que se diz uma fé ignorante? Eu entendo que se eu tiver fé e trazer essa fé para uma positividade, as coisas vão acontecer. Pô, mas você é contra isso? Não sou contra isso, eu sou contra só isso. Eu gosto da percepção do copo meio cheio. Porém, o que eu faço com isso? Eu gosto da percepção do copo meio cheio, mas não me movimento. Estou esperando pelo outro, estou terceirizando. O próximo presidente. Cara, você está terceirizando, cara. Você está saindo da onde você pode fazer com as suas obras. Agora, eu queria trazer isso para fé versus grana. Porque assim, quem tem fé tem dinheiro? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem tem fé em Deus tem dinheiro? Pode ser sim, pode ser que não. Quem não tem fé tem dinheiro? Pode ser sim, pode ser que não. Então não é uma regra. Não é isso? E quando você traz isso para o manual, para a Bíblia, o que a Bíblia diz para você? Para você ter vida e vida em abundância. Isso passa pelo viés financeiro, não passa? E por que isso não é uma regra? A Bíblia ela relata que o sol é para o justo e para o injusto. Ele está falando que aí é disponível. Ele está disponível. Eu vejo pessoas que não têm a nossa fé, por exemplo, mas que atua com princípios que está dentro desse livro. Ele não tem fé, mas ele atua com princípios. Por exemplo, cara, você é cristão? Não.
Você crê em algo? Não. Você toma dinheiro emprestado? Não. Isso está na Bíblia. Não pegar emprestado porque eu não quero me tornar escravo. E ele não pega. Mas ele pegou, ele vive um princípio que ele nem sabe. E aí que tá. Não precisa ter fé porque a Bíblia está aí para quem quiser seguir os princípios dela, independente de ter fé ou não. Independente de acreditar no que está lá ou não. Eu não acredito, mas nesse princípio eu acredito que se eu pegar emprestado... Na verdade, não é nem que eu acredito, eu faço, eu sigo isso. Eu vivo isso. Eu vivo ele. Eu vivo isso. Você vai perceber, por exemplo, outro princípio que a gente fala no nosso cotidiano, com pessoas que a gente está trabalhando. Não pode por exemplo, controle, né? não, o controle tem que estar ali sempre. Mas, por exemplo, tem um texto que a Bíblia fala que Deus falou para o povo dele, Deuteronômio 28, né? Emprestará muitos, mas não tomará emprestado. É um princípio. É um princípio. Ele falou com Israel isso. Isso antes de vir o Cristo. E hoje Israel é quem? Quem é Israel hoje? No âmbito monetário. Israel simplesmente é uma nação extremamente nova e autossuficiente que empresta para diversos lugares do mundo, entende? É uma palavra que foi direcionada lá atrás. Só que é um princípio. Era uma palavra direcionada para Israel, mas eu posso olhar e falar, eita, essa palavra não era para mim, mas eu vou viver esse ambiente, porque se Deus olhou para um povo escolhido lá atrás e falou, olha, você não tomará emprestado, mas emprestará para muitos. E por que a gente está tão contaminado com algo totalmente contrário a isso que está na Bíblia? Porque se você fizer uma pesquisa, de cada 100 pessoas estão andando dentro da igreja, mas que estejam dentro da igreja, quantos vivem esse ambiente? Cara, a grande maioria. Mas a própria... Não, a grande maioria vive em outro ambiente. Vive um ambiente de pegar emprestado. Mesmo que seja por instituição financeira, mesmo que seja cartão de crédito. É o contrário disso. O que acontece? O próprio Cristo, o próprio Jesus um dia falou para Pedro, por que estáis ansiosos, né? Pelo que comer, beber e vestir. Era um nível de ansiedade daquela época, até porque o padrão de exigência do essencial era muito menos comparado a hoje. Mas era um nível de ansiedade e ele falou, por que você está ansioso? O nível de ansiedade também hoje, dentro do meio cristão, é muito grande em ter, antes de ser. Muito grande. É o mesmo ambiente que alguém que não é cristão. O ambiente de ter que viver e precisar viver aquilo que ele ainda não pode viver. No time errado. Porque não é proibido um cristão ter. Não há ilegitimidade em você ter algo. Não há ilegitimidade em você conquistar saúde financeira e depois sucesso financeiro. O que é legitimidade segundo a nossa fé é isso te ter. É isso dominar você. Entendeu? A Bíblia vai condenar qualquer coisa, inclusive o dinheiro, que te domine. Qualquer coisa que dominar você. A Bíblia diz, qual que é o segundo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é o primeiro mandamento, né? O segundo... Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos, então, nada pode se opor, nada pode usurpar o lugar de Deus, inclusive o dinheiro. Mas aí você vai ver a hipocrisia, né? A hipocrisia, o cara tem dinheiro, que nem um amigo aqui bem relevante nos canais de internet, né? Aceitou Jesus e aí todo mundo começou a bombardear ele. Tem que dar todo o dinheiro, tem que dar todo o dinheiro. Não é exatamente isso. É amigo esse cara aí já? É um amigo nosso. Thiago Negro. Thiago Negro. Satisfação, Thiago. Abraço. Se ele quiser participar aqui do podcast, ele pode vir. Vai ser um prazer. Eu acredito que a Enfim, equipe toda vai fazer a entrevista. É um bate-papo onde nós vamos trazer um pouco sobre fé e dinheiro. Haverá outros momentos, mas a gente gostaria de trazer essa verdade hoje, né, do Paz no Bolso, como nós enxergamos a fé, né? Eu acho que a maior verdade que a gente pode trazer hoje é como os dois podem andar alinhados, tanto a nossa fé quanto paz financeira. Não é uma coisa que contradiz a outra, isso tem que ser desmistificado. Eu acredito que a fé nossa, ela tem que ser cada vez maior em Cristo, que é o nosso caso, é a nossa religião que comungamos, como a fé de outras pessoas em outras religiões, mas isso não tem que estar desalinhado com a questão financeira. Muito pelo contrário. Não, é verdade, não só com a questão financeira, como a procrastinação daquilo que é responsabilidade sua, né? Uhum. Ou seja, a maioria da fé que nós vemos hoje é burra. É burra e do contexto bíblico morta. Não tem vida.
Porque não tem ação. Se não tem ação, não tem vida. Se não tem movimento, você é morto. É isso.